Lição de número 3: ciúme, o mal que prejudica a família. Querido professor, querida professora, o ciúme é uma emoção humana que pode levar a grandes proporções. Todas as pessoas sentem ciúmes em algum momento da vida, não é verdade? Às vezes é por alguém da família, outras vezes é por amigos ou por algum bem que é considerado precioso. Há pessoas que sentem ciúmes por cargos e funções, e isso pode acontecer tanto no ambiente profissional como no ambiente eclesiástico. Nesta lição, meus queridos irmãos, temos o propósito de refletir a respeito das consequências do ciúme na família. Muito bem, você está no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2023, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje, queridos irmãos, estudaremos a lição de número 3, cujo tema é ciúme, o mal que prejudica a família. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a parte introdutória da nossa lição, lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Texto áureo diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago capítulo 3 e versículo de número 16. Diz assim a verdade prática: o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 1 até o 4, e também os seguintes versículos 11, 18, 23, 24 e versículo de número 28. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos da lição. E eu quero lembrar os queridos irmãos que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. Segundo objetivo, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. Terceiro objetivo, compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com os seus subtópicos, e nós vamos estudar todos os pontos que a lição oferece. No primeiro ponto, nós vamos estudar sobre a falha no tratamento dos filhos. Diz assim a sinopse: Jacó tinha um favoritismo pelo seu filho José. Tal prática prejudicou sua família e provocou dissensão entre os irmãos. Segundo ponto, o ciúme como causa de conflitos. Diz assim a sinopse: na família de Jacó, podemos constatar que o ciúme é uma obra da carne e, quando cultivado, prejudica muito os relacionamentos humanos. E o terceiro ponto, estudaremos sobre os males do ciúme. Diz assim a sinopse: o ciúme obsessivo quase sempre resulta em violência, separação e ofensas mútuas no casamento. Ele mina também as relações de amigos e de irmãos. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é:
Assista o vídeo até o fim. Nós temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar, meus queridos irmãos, que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você, meu querido irmão, que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Agora sim, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa aula, que fala sobre a falha no tratamento dos filhos, e o primeiro tópico, a preferência de Jacó. Veja isso, queridos irmãos, o texto de Gênesis capítulo 37, versículo 3, diz assim: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Israel amava mais a José. O mesmo tipo de favoritismo que Rebeca e Isaque tinham demonstrado no tocante a Jacó e Esaú. Estudamos isso na lição de número 2. O favoritismo dos pais sempre cria males. Quando José foi levado para o Egito, então o favoritismo de Jacó foi transferido para Benjamim. Veja isso, Gênesis capítulo 44 e o versículo de número 20. José e Benjamim eram naturalmente favorecidos, pois eram os filhos únicos da muito amada esposa Raquel, já falecida. Então, querido irmão, perceba que José era filho da sua velhice, filho da sua esposa favorita Raquel, gerado quando ele já estava com 91 anos de idade. Jacó tinha esperado por 27 anos um filho da parte de sua amada Raquel. Assim, quando José nasceu, isso constituiu um acontecimento especial. Veja também que Jacó tinha se separado de sua mãe Rebeca e os dois nunca mais se viram. Leia Gênesis capítulo 27, versículos 1 até o versículo de número 28. É certo que Jacó não agiu de forma prudente ao amar mais a José do que aos outros filhos, pois os pais não devem ter preferência por um filho em detrimento dos outros. Esse mesmo erro foi cometido por Isaque, seu pai, e de geração em geração essa mesma atitude vem sendo repetida, sempre gerando tensões na família. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para estudarmos o segundo tópico, o ciúme em meio à preferência. Veja isso, Jacó não só protegia José porque era filho de sua velhice, mas enquanto os demais filhos se vestiam com vestidos e túnicas de linho áspero, o velho pai mandou confeccionar uma túnica especial com várias cores e a deu a José. Leia o versículo de número 3 do capítulo 37. Essa atitude de Jacó provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram preteridos do amor do pai, se encheram de ciúme e inveja. Isso mesmo, eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai por José.
e por isso aborreceram-no, diz o versículo de número 4. Meus queridos irmãos, vamos para o terceiro tópico. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Isso mesmo, queridos irmãos. Outro elemento forte que alimentava os ciúmes e a inveja dos irmãos de José eram os sonhos de José, que o colocavam sempre em superioridade aos seus irmãos. Um dos sonhos era o dos molhos de trigo. No outro sonho, José diz aos irmãos: o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Até mesmo o velho Jacó entendeu que o filho exagerava e demonstrava atitude arrogante perante a família. Veja o versículo de número 10. Quando José contou seus sonhos aos irmãos e ao seu pai, a reação foi de total rejeição, porque entenderam que José agia com arrogância e presunção, por isso o rejeitaram. Queridos irmãos, biblicamente entendemos que aqueles sonhos tinham um caráter profético, mas os irmãos de José entenderam como uma atitude orgulhosa da parte do rapaz. Está escrito, e com isso, tanto mais o odiavam por causa dos sonhos e de suas palavras. Veja o versículo de número 8. José chegou a ser repreendido por seu pai quando este disse assim: acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Versículo de número 10. Queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, que fala sobre o ciúme como causa de conflitos, e o primeiro tópico, a túnica, o símbolo do desprezo. Queridos irmãos, o texto de Gênesis, capítulo 37, versículo 3, diz assim: ora, Israel amava mais a José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Veja, irmãos, a ausência de José no clã familiar de Jacó foi sentida por muito tempo, devido à mentira contada pelos irmãos de que o rapaz havia sido devorado por um animal no campo. Tudo o que o velho pai tinha de lembrança de José era a túnica que dera ao filho, a túnica de várias cores. Sabe-se que a vestimenta tradicional do povo antigo era no máximo de 2 cores e feita de fios de linho grosso. Porém, queridos irmãos, veja que os irmãos de José pouco se importavam com a túnica, porque o sentimento que prevalecia no coração desses homens era o sentimento de menosprezo da parte do pai. Na família de Jacó havia algo mais forte que o veneno de cobra. Sabe o que é, meus queridos irmãos? Havia o ciúme. Isso mesmo, o sentimento provocado pela má atitude de Jacó promoveu tristes consequências na família. Meu querido irmão, Charles Swindoll, ele diz que nos dias de José, a roupa de trabalho era a túnica curta, sem mangas, a qual deixava os braços e as pernas livres para que os trabalhadores pudessem mover-se com muita facilidade. Essa túnica diferenciada era o emblema do amor de Jacó por José. Muito bem, queridos irmãos, o segundo tópico diz assim: ciúme, o agente do conflito familiar. Isso mesmo, inveja e ciúme são praticamente sinônimos. Isso mesmo, pois a inveja é a dor de não ter algo e se sentir o dono, enquanto o ciúme é a dor de ter algo, ter medo de perder. Ciúme é o medo de perder o afeto
afeto de alguém. Na história dos filhos de Jacó, o ciúme foi capaz de causar grandes danos na vida emocional da família. O ciúme contra José induziu os seus irmãos a desejarem se ver livres do rapaz. O ódio alimentado pelo ciúme os levou a querer fazer o mal a José e tirá-lo do seu convívio. Queridos irmãos, o ciúme é um sentimento destrutivo. Concordo com Charles Swindoll quando ele diz que nenhuma reação é mais cruel do que o ciúme. Tal sentimento é duro como a sepultura, diz Cantares de Salomão, capítulo 8, e o versículo de número 6. Queridos irmãos, o ciúme revela 3 sintomas. Uma pessoa ciumenta vê o que não existe, aumenta o que existe e provoca o que não quer achar. Em vez de olharem para José como um instrumento que Deus estava levantando para salvar sua família, viram-no como uma ameaça e, em vez de cuidarem dele, nutriam desejo de destruir aquele rapaz. Vamos para o terceiro tópico, a extensão do ciúme. Queridos irmãos, na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. Você sabia disso? O ciúme, ele pode trazer problemas para a vida conjugal, ele pode trazer problemas para as amizades sinceras e relacionamento profissional e etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfianças, inseguranças, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. E eu quero, queridos irmãos, convidar você agora para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre os males do ciúme. E no primeiro tópico, o ciúme pode causar tragédias familiares. Olhe isso, querido professor. O desentendimento conjugal pode ser provocado por razões várias, tais como temperamentos distintos, formação familiar diferente, dívidas sem controle, tratamento grosseiro das partes e desconfiança entre os cônjuges. Nesse último item, percebe-se que uma das principais causas de conflito conjugal é quando o casal vive sob a desconfiança um do outro. Por exemplo, o ciúme pode ser um sentimento de caráter emocional. Pode acarretar muitos males para a vida cotidiana do casal. O medo de perder o afeto do outro faz com que pensamentos doentios sejam capazes de confundir realidades com suposições. Olhe, queridos irmãos, o autor de Provérbios, no capítulo 27, versículo 4, declara que cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante o ciúme? Queridos irmãos, como pastor de famílias, tenho visto muitos casamentos desmoronarem por causa do ciúme nos lares, até mesmo cristãos. Quando o ciúme surge da parte de um dos cônjuges, pode terminar em violência, separação e ofensas mútuas. Meus queridos irmãos, eu convido você para estudarmos o segundo tópico, o ciúme entre os santos de Deus. Olhe isso, o problema do ciúme no ministério cristão. Como nas castas sacerdotais dos primórdios da igreja, a inveja e o ciúme eram uma realidade também no ministério cristão.
esses sentimentos ainda são, queridos irmãos, devastadores. A inveja e o ciúme surgem através de pessoas que permitem ser dominadas por esses sentimentos negativos. Aqueles que são assim tornam-se contra as pessoas que se destacam ministerialmente por desejarem o lugar dessas pessoas. Alguns, queridos irmãos, chegam a caluniar, chegam a difamar, chegam a ofender o seu colega de ministério, mas não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, como nos diz a palavra do Senhor. O orgulho e a inveja são obras da carne e não frutos do Espírito. Esses pecados são, portanto, incompatíveis na vida do salvo. Queridos irmãos, dos muitos males existentes em nossa sociedade e particularmente na igreja, a ambição é a mãe de todos eles. Entre os crentes, aquele que deseja glória humana se aparta da verdadeira glória. Não é lícito nos gloriarmos, exceto em Deus. Qualquer tipo de glória é pura vaidade. Provocar uns aos outros e ter inveja uns dos outros são atitudes filhas da ambição. Queridos irmãos, vamos para o terceiro tópico, vencendo o ciúme. Meu querido irmão, em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus, diz Filipenses capítulo 4, versículo 8. O que pensamos e o que está em nosso coração determinam as nossas ações. Em segundo lugar, queridos irmãos, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar a ajuda pastoral que, com base na palavra do Senhor, aconselhar com sabedoria. E, finalmente, queridos irmãos, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo de número 4. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Portanto, meus queridos irmãos, o ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes, Romanos capítulo 13 e o versículo de número 13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal. E, queridos irmãos, também não esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com irmãos, amigos, professores da escola bíblica dominical e superintendentes. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amém.